Amém, queridos, amém. Vamos meditar hoje aqui em Romanos, capítulo 1, verso 18, em que o apóstolo Paulo diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O apóstolo Paulo está falando sobre a revelação de Deus, a revelação geral de Deus a todos os homens, que ele vai dizer mais à frente, os deixa completamente indesculpáveis. A afirmação dele é direta e para todos os homens. Ele diz que eles percebem claramente. Mas o que os homens fazem com essa revelação de Deus? O que os homens fazem com essa compreensão que a criação de Deus traz, de existir um Deus Criador Todo-Poderoso? A palavra diz que eles suprimem, eles repelem a ideia, eles repelem este conhecimento. A palavra usada por ele é um termo grego, kataken, que foi traduzido de várias formas: sufocar, restringir, suprimir, reprimir, impedir. Paulo está afirmando então que cada homem recebe uma revelação clara de Deus, mas suprime essa verdade e se recusa a reconhecer o que sabe ser verdadeiro a respeito do Deus eterno, todos os homens, e que por isso Deus manifesta a sua ira e o mundo é como é, porque Deus os entrega às suas próprias paixões. Ou seja, o homem tem uma reação psicológica negativa do conhecimento de Deus. Então ele abraça toda sorte de mentiras espirituais e colhe isso em seus próprios corpos e em seu mundo, porque Deus derrama a sua ira. Então o apóstolo Paulo continua dizendo, no mesmo contexto, que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Romanos 1, 25. Esta troca, essa substituição da verdadeira relação que o homem devia ter com Deus, da verdadeira religião autêntica, pela idolatria, indica que o conhecimento reprimido não é realmente anulado, não é anulado no coração, na alma do homem. Esse conhecimento de Deus, que Deus revelou a todos os homens, ele não pode ser destruído. Então ele volta à superfície mediante formas veladas ou disfarçadas. Mas nós devemos ver que todas as formas com que isso se expressa em idolatria é uma maneira de tentar abrandar a revelação de Deus, abrandar a ideia de Deus. E nós fazemos isso criando imagens e colocando ele em roupagens religiosas não ameaçadoras, ou que nós, os seres humanos, podemos controlar. Isso é feito pelo mundo pagão, isso é feito pelo mundo cristão também, não apenas na igreja católica, mas na igreja dita protestante, evangélica. Criamos um outro Deus com roupas não ameaçadoras, com caráter não ameaçador, um Deus que nós podemos controlar. É a tentativa humana de domesticar Deus, de controlá-lo. No mundo a gente ouve muito as pessoas usarem expressões vagas, do tipo, um poder do alto, algo maior do que nós. Essas divindades sem rosto e sem nome são abstrações que não fazem exigências pessoais a ninguém, que não as aterroriza em sua grandeza e poder infinito, e que não depende em nada do ser humano. E a igreja tem feito a mesma coisa. Agora nós devemos nos perguntar: por que nós tememos o Deus verdadeiro? O mundo, com a sua revelação geral, obliterou esse conhecimento e criou toda espécie de idolatria para controlar Deus. E a igreja, mesmo com a revelação específica de Deus em sua palavra, cria um outro Deus à semelhança dos homens. O que tememos? Por que tememos tanto Deus em sua revelação plena? Se, como Paulo disse, esse Deus se revelou a todos os homens em sua revelação geral e de maneira especial em sua palavra, para nós que temos acesso a ela, o que pode ver a respeito dele que aterrorize tanto os homens e nos leve a este processo de troca e substituição, não só no mundo que conheceu Deus só através da revelação geral, mas mesmo naqueles que receberam a revelação específica de Deus em sua palavra. Eu queria
apontar para vocês hoje pelo menos 5 aspectos que levam a isso. 5 aspectos que ameaçam o homem natural. Quer ele esteja no mundo, quer ele esteja na igreja, porque muitas das pessoas que compõem a igreja visível jamais foram regeneradas. Muitos dos líderes que pregam jamais foram regenerados. Então o homem natural está imbuído desse desejo de substituir Deus. E por causa disso a ira de Deus se levanta contra o homem. Quer ele esteja no mundo, quer ele esteja na igreja. A primeira é a ameaça da santidade de Deus. É a ameaça que o homem natural sente quando pensa num Deus santo. O profeta Isaías registrou sua experiência no templo ao deparar com uma visão do Deus santo, do Deus eterno. E o efeito da mesma foi uma ameaça de desintegração que o profeta experimentou. Ele diz assim em Isaías 6, de 1 a 5: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa foi uma visão devastadora. Isaías afirmou: vou morrer, depois de contemplar a visão de quê? Da santidade de Deus. É por isso que tão pouco da santidade de Deus é enfatizada numa época em que as pessoas só querem se sentir confortáveis, não querem sentir nada que as incomode. Elas estão prestando culto ao prazer e não a Deus. Depois que Isaías contemplou a visão, ele disse: eu vou morrer. Não é a sensação que as pessoas estão buscando, porque elas cultuam as sensações agradáveis e não buscam o Deus verdadeiro. Se nós vertermos essa palavra do original para a linguagem de hoje, poderíamos descrevê-la em termos de processo psicológico de desintegração. Isaías está se decompondo ou se dividindo. Sua autoimagem, aquilo que é tão cultuado hoje, está se fragmentando em seu senso de inteireza ou integração. Ele ficou aniquilado. Por quê? Por quê? Isso devia estar sendo enfatizado a cada culto da nossa geração. Quando antes Isaías julgava-se, comparando-se com as outras pessoas, com os outros seres humanos caídos, ele podia até ter uma boa imagem de si mesmo. E não é isso que as pessoas buscam hoje? Não é esse o grande Deus da nossa geração? Uma boa autoimagem, uma autoestima. Então, quando ele se julgava e se comparava aos outros, ele podia se ver assim, pelas suas qualidades. Ele podia ter uma auto-opinião a respeito de si mesmo, ao se comparar com a sua geração. Mas agora, ele enxerga um padrão completamente diferente. A santidade de Deus nos ameaça exatamente aí. Ao nos compararmos a esse padrão santo, a esse Deus completamente santo, nós vemos que nós somos completamente iníquos, maus, e a nossa autoimagem, que nós queremos tanto cultuar em nossa geração, se desintegra. Então nós não queremos um Deus assim, então nós queremos domesticar e fazer um Deus que nos faça ter uma boa imagem de nós mesmos. Na experiência da visão de Isaías, ele não descobre apenas quem é Deus, mas também quem é Isaías. Sua autoimagem se destroça ao ver-se como um homem de lábios impuros, um homem indigno, e ele era o suprassumo da sua geração. A mesma experiência de desintegração pessoal é registrada por Jó, pelo profeta Abacuque. Mas há um outro exemplo estranho da reação humana ao que é santo. Em Marcos 4, de 36 a 41, quando Jesus acalma a tempestade. A Bíblia diz a partir do versículo 37, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água.
Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, esses homens eram pescadores, estavam acostumados com o mar. E eles ficaram completamente apavorados com o tamanho temporal, apesar de serem homens do mar. Mas o mais estranho é que depois que o mar se acalmou, a Bíblia diz que eles ficaram apavorados, possuídos de grande temor, quando a ameaça da natureza foi retirada. O temor deles, em vez de diminuir, aumentou. O medo deles não desapareceu, mas aumentou. Eles ficaram com mais medo de Jesus que da tempestade. Então eles disseram: Quem é este homem? Quem é este homem? Não havia classificação segura onde eles pudessem colocar Jesus e desarmá-lo. Ele se achava numa classe especial, completamente estranha, o santo. E isso era aterrorizante para eles. A mesma reação é manifestada por Pedro, depois que Jesus encheu as suas redes, até que eles não podiam mais levantá-las. Quando ele teve aquele êxito, depois de pescar a noite inteira e não acontecer nada, Pedro exclamou: Ó Senhor, deixe-nos por favor, eu sou pecador demais para andar ao seu lado. Como está em Lucas 5,8. Pedro verbalizou um desejo humano comum: ficar à distância segura daquilo que é santo, porque diante dele o homem vê quão imundo ele é. Não importa o quão ameaçadora possa ser a natureza, há outra coisa que gera um pavor e um medo muito maior no ser humano, no coração humano, porque o não santo pessoal é na verdade menos ameaçador do que o não santo impessoal. Mas o que dizer quando você encontra o santo pessoal? O homem pode realmente inventar uma divindade pessoal que o proteja da natureza, que o proteja das enfermidades, que o proteja das doenças, das tragédias. Mas ele não pode conviver com um Deus santo, cuja santidade seja ainda mais ameaçadora do que as forças da natureza e do que os perigos da terra. Então ele prefere criar um outro Deus e substituir o Deus verdadeiro, fugindo da ameaça da santidade, que ele sabe que põe sobre ele um ai, um julgamento por ser santo e revelar a sua impiedade. E ele sabe que ao ver Deus, Deus o vê. E ao conhecer quem Deus é em sua santidade, ele vê aquilo que ele é em si mesmo. Então ele foge de um Deus santo. Retira-te de nós. E é o que nós temos feito. Temos pedido para que o Deus santo se retire de nós, para nós criarmos um Deus domesticável, em que em sua santidade não nos ameace. Isso faz brotar a ira de Deus sobre os homens. Mas há uma segunda ameaça no Deus bíblico para os homens, que os motiva, mesmo hoje na igreja, a mudá-lo para um Deus que pode ser domesticado. É o que nós podemos chamar a ameaça da onisciência. Um dos nossos maiores temores na vida é a exposição dos nossos segredos mais ocultos. Há um mundo dentro de nós que ninguém à nossa volta sabe, nem conhece. Gostamos da privacidade. Quando temos que confidenciar algo, escolhemos nossos confidentes íntimos com muito cuidado. E mesmo assim, não revelamos tudo o que somos. Existem esqueletos muito bem guardados no armário de cada um de nós. Cada um que está aqui nesta noite. Esqueletos guardados, protegidos. E o fantasma de um grande irmão, não é? Um Big Brother, que observa cada movimento nosso,
não é popular. Não gostamos. Não gostamos de um Deus onisciente. Queremos um Deus menor. Queremos um Deus menor. Queremos um Deus que não nos ameace com sua onisciência. Jean-Paul Sartre, um dos maiores existencialistas, um ateu convicto, escreveu extensamente sobre o sentimento de vergonha consciente que acompanha a experiência de ser espiado através de um buraco de fechadura. É a imagem bíblica da nudez. Ele chama a atenção para o embaraço provocado pela vergonha. A primeira percepção do homem após a queda não foi expressão em termos claros de culpa, mas pela consciência de estar nu. O primeiro ato do homem depois da queda foi ocultar-se. Ocultar-se do quê? Do olhar de Deus. O homem natural não quer um Deus que o vê nu, que vê dentro de si, que vê dentro dos seus pensamentos. Ele quer um Deus menor, um Deus que lhe manipule, um Deus que o ajude, e apenas isso. Se Deus é onisciente, nenhum armário fica invisível para ele. Se Deus é onisciente, todos nós aqui somos transparentes. Se Deus é onisciente, não há como nós nos escondermos. Ele não pode ser enganado, ele não pode ser evitado, e o homem sente medo de um Deus assim. O clamor dos personagens bíblicos apanhados nas armadilhas da culpa pessoal é sempre o mesmo. É sempre para que Deus não lance sobre ele o seu olhar. Quando cometemos atos pecaminosos, não queremos que Deus nos veja, mas que se esqueça de nós. Ah, se o mundo inteiro pudesse se livrar de Deus. Se Deus colocasse a sua divindade ao alcance das nossas mãos, nós o destruiríamos. É por isso que quando Deus se colocou como um homem ao alcance das nossas mãos, nós o assassinamos, nós o matamos. Kierkegaard afirmou: o homem vive incógnito através de toda a sua vida. O fato do homem temer um Deus onisciente é uma parte importante do fundamento do conceito bíblico da cruz. É óbvio que em si mesmo o homem tem todos os motivos para temer a onisciência de Deus. O Novo Testamento fala com frequência da justiça de Cristo servindo como uma cobertura para o homem. O homem moralmente está nu. O homem moralmente está nu. E ele sabe disso. Então, como Adão, ele foge do Deus verdadeiro. Foge. Se nos sentirmos desconfortáveis em nossa nudez moral, nós fugimos de Deus. A verdade do Evangelho não é abrandar a nossa nudez moral, mas nos dizer que nós podemos pedir a Cristo para nos cobrir, mas temos que fazer isso de maneira verdadeira, completamente humilhados. E nós só podemos fazer isso quando nós não diminuímos Deus, e sim nos prostramos diante da sua majestade e pedimos a Cristo para cobrir-nos. Ou então, e é o que o mundo faz e o que a igreja tem feito de várias formas, diminuindo Deus, uma tentativa de negar que alguém esteja nos espiando de fato pelo buraco da fechadura, vendo os nossos segredos. Não queremos ouvir mensagens sobre isso em nossas igrejas, porque queremos sair confortáveis dos cultos. Não queremos sentir o olhar onisciente de Deus penetrando nossos corações, nossos pensamentos vis, e fazendo nós termos que proclamar o que Isaías proclamou: ai de mim, porque eu estou perecendo. Mas há uma terceira coisa em Deus, das que nós podemos mencionar hoje apenas, que é uma ameaça ao homem e que faz ele querer diminuir Deus, o Deus verdadeiro, para se sentir bem e no controle das coisas. É uma ameaça tão grande que o mundo odeia isso, e no meio da igreja isso também é odiado. É a ameaça da soberania de Deus. Se existe algo que provoque reações psicológicas negativas, esse algo é a lei de Deus. A lei absoluta de Deus
contraria todos os nossos interesses particulares. Nós preferimos um Deus que não tivesse leis, um Deus subserviente, um Deus que nos servisse, um Deus que nós controlássemos o seu poder para os nossos propósitos. Se existe um Deus, então eu não sou livre para fazer o que eu quiser. Talvez tenha uma certa medida de liberdade dentro da minha natureza caída para fazer coisas vis que são próprias dessa natureza. Mas eu jamais serei independente. A soberania de Deus ameaça a minha independência. Nunca terei licença absoluta para agir segundo a minha própria vontade. Mas se não houver um Deus, como ele é descrito na Bíblia, como disse então Dostoiévski, tudo é permitido. A soberania de Deus acha-se dessa forma num curso de colisão com nossos desejos pecaminosos. A primeira tentação oferecida ao homem pela serpente, dirigida a Eva, foi que se eles desobedecessem a Deus, não morreriam. Mas seriam o quê? Seriam como deuses. Nós temos que diminuir Deus para sentirmos a sensação da promessa da serpente. Se Deus, porém, existe, como a Bíblia o declara, então eu jamais poderei ser um Deus, nem um pequeno Deus. E é por isso que eu quero diminuir Deus em sua soberania. Um Deus que não é soberano não é uma grande ameaça. O desejo de liberdade absoluta é forte no coração corrompido do homem. E a fim de alcançar tal liberdade, Deus precisa ser destruído ou negado. Deus precisa ser negado, o Deus onisciente, o Deus santo, o Deus soberano da Bíblia. Nós precisamos criar um Deus menor. Se não podemos destruir Deus, temos que separá-lo da sua soberania. Devemos deixar as definições de maneira nebulosa, para que não façam nenhum sentido, para que eu fale sobre um Deus soberano que não é soberano de fato, um Deus que não tem o pleno, total e completo controle. O problema da culpa é um dos fatores mais paralisantes da vida humana, e o ser humano não quer sentir. Fora com a culpa, é a mensagem do mundo da psicologia, e tem sido a mensagem da igreja. Quantas mensagens sobre a culpa humana você ouve em nossos dias? É paralisante, não queremos, temos que diminuir Deus, não queremos nos sentir culpados e depravados, achamos que isso é duro demais, porque isso destrói a nossa boa autoestima. Qualquer psiquiatra sabe como a culpa pode ser devastadora para a personalidade. Então nós queremos fugir, e a igreja tem abraçado as ideias humanistas sobre a culpa. Mas o que nós temos que entender, que quando nós sentimos culpa real, existem apenas duas coisas básicas que podemos fazer a respeito disso, e temos escolhido junto com o mundo negá-la. Mas nós temos duas opções: negá-la ou buscar perdão para ela. A primeira alternativa parece ser a menos penosa, a menos dolorosa. E como hoje o mundo faz um culto a tudo que não é penoso e doloroso, e a igreja tem imitado o mundo, nós escolhemos diminuir a culpa, diminuir a depravação, diminuir Deus, negar a verdadeira culpa de cada ser humano. Pode ser a alternativa menos penosa, mas ela não funciona. Olhe para o nosso mundo, ela não funciona. A culpa é real. A culpa de todos os homens é real, é verdadeira, e ela exige um perdão real. Mas o ser humano quer negar a existência da culpa. Nós transformamos todos os pecados em doenças psicológicas. Nós queremos nos livrar assim. Então, se nós nos livrarmos de Deus, nos livrarmos do Deus verdadeiro e substituirmos ele por um falso, nos livrarmos do Deus da Bíblia e substituirmos ele por um Deus criado pelas nossas mentes, pela nossa psicologia,
para nos fazer sentir confortáveis. Então nós nos libertamos automaticamente do sentimento de culpa. Mas a culpa jaz sobre nós. O esforço de frustrar a soberania divina e livrar-se da culpa toma formas sutis que invadiu a igreja. Nem todos negam, não é? Deus, mas o redefinem. Redefine sua natureza. Ela é refeita, transformando-se numa divindade cujo único propósito e único atributo é o amor. Você verá na igreja homens odiando a doutrina da soberania de Deus. Mas quantos vocês acham odiando a doutrina e o atributo do amor de Deus? Não! Nós redefinimos Deus de maneira sutil para ter um único atributo: amor, amor, amor. Deus então é despojado da sua ira, sua justiça e sua soberania. Quais foram as últimas mensagens que você ouviu sobre a justiça, sobre a ira, sobre a soberania de Deus, sobre o seu ódio ao pecado? Sua ira sobre os pecadores. Não, sobrou apenas um Deus vestido com um tipo de amor sentimental, que não faz exigências, que não odeia o pecado, que não criou o inferno, que não é soberano para dispensar a sua salvação, já que todos os homens pecaram e foram destituídos da sua glória e não merecem nada desse Deus. Essa espécie de Deus não requer arrependimento verdadeiro. É só dar alguns passos à frente, fazer uma oração e seguir em frente. Esse Deus despojado, fraco, desamparado, é o Deus da religião popular, na igreja dos nossos dias, que tem tido seus templos cheios, mas de fato não é o Deus do cristianismo, não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo é um Deus terrível, e muito pouco se ouve sobre esse Deus nos nossos dias. O outro atributo de Deus que nos ameaça e que nos leva a diminuir para criar um Deus controlável e domesticado é a ameaça da onipotência de Deus. O poder do nosso mundo é um instrumento de intimidação mais usado pelos homens para alcançar seus objetivos. Quem usa uma arma pode provocar bastante medo nas pessoas. Muitas das vezes eles apelidam suas armas, seus cacetetes, de persuasores, sabendo que os instrumentos de força produzem uma certa reação psicológica. Se nós trememos diante de um cacetete, de uma arma, de um revólver, que representa um poder limitado e finito apenas, imagine quando nós nos deparamos com um poder infinito, um poder que não alcança limites, um Deus todo-poderoso. Nós aqui na terra ouvimos falar que o poder corrompe e que o poder absoluto corrompe de forma absoluta, mas isso não pode ser aplicado a Deus. Não pode ser aplicado a Deus, porque nós não podemos esquecer que Deus, o Deus do poder absoluto, se combina com uma santidade absoluta, e talvez seja isso que tememos tanto, um Deus completamente santo e que tem todo o poder. O que será dos pecadores que se revoltaram e se rebelaram contra Ele? Não, em nossos pecados tememos que um Deus santo tenha todo o poder de fazer o que Ele quiser com tudo aquilo que Ele criou. Quando acrescentamos a esse poder absoluto santidade, onisciência e soberania igualmente absolutas, sentimos-nos vencidos. Então, para nós nos sentirmos assim, nós redefinimos Deus, porque em contraste com Deus assim, eu sou completamente impotente, e se eu estou destituído da sua glória, e se Ele é bom e eu sou todo mal, então esse Deus não é controlável, e Ele está contra mim, e Ele está contra o pecador. Então esses sentimentos perturbam minha alma, então eu redefino Deus, crio esse Deus sentimental, que é amor, amor, amor apenas,
E nas nossas mensagens enfatizamos esse Deus porque queremos que os homens se sintam bem e não que sejam salvos de verdade, pela mão onipotente do único Deus que pode lançá-los no inferno, mas pode salvá-los, mas que pode salvá-los unicamente segundo o seu bem-querer. Juntemos a isso a uma outra ameaça que faz nós, hoje, o mundo faz isso o tempo todo e a igreja se juntou a ele para diminuir, para ter um Deus controlável. Há uma quinta coisa que nos ameaça, é a imutabilidade de Deus. Porque o caráter imutável de Deus é um atributo ameaçador para nós. Porque a sua imutabilidade nos ameaça. Porque este atributo não pode ser tomado isolado dos outros, que nós vimos antes. Este atributo tem que ser tomado em conjunto com os outros, e quando ele toda a esperança de que Deus vai mudar, vai olhar o pecado do homem de uma maneira menor, que sua ira irá mudar, que sua justiça irá mudar, se esvai. Não há esperança de que Deus mude, e isso é uma terrível ameaça para o ser humano. Não há esperança, não há esperança, não há esperança de que amanhã Deus venha transigir com a sua santidade. Se a sua ira se manifesta hoje do céu sobre toda impiedade, ela vai se manifestar amanhã, e depois de amanhã, e por toda a eternidade, porque Deus não muda. Então o seu atributo de imutabilidade, quando visto junto com os outros atributos, é uma ameaça terrível ao homem. Não há possibilidade de que jamais ele venha cair ou manchar-se com o pecado, como acontece conosco, ou venha enxergar o pecado de uma maneira mais branda. Ele não pode, porque ele é santo, mas também é imutável. Não existe a mais remota possibilidade de que Deus venha a ser afligido pelo endurecimento das artérias e tenha um lapso de memória sobre as nossas vidas, do início até o fim dela. Sua visão jamais vai diminuir. Ele é imutável, ele é o Deus que vê. Nunca poderemos então escapar dos seus olhos. E porque ele é santo, ele há de fazer algo. E porque ele é todo poderoso, ninguém poderá impedi-lo. E porque ele é soberano, ele não deve nada a ninguém. Sua onipotência jamais diminuirá, atacada pela atrofia e fraqueza muscular, como acontece com os homens. Sua soberania não será em tempo algum derrubada por um golpe de Estado ou pela suposta liberdade do homem. O que quer que Deus seja agora, sua imutabilidade diz, ele será para sempre. Assim sendo, se eu quiser conviver com Deus, sou eu que teria que mudar e não ele. É assim que a sua imutabilidade nos ameaça. Deus não muda. Ou você muda, ou então, ou ele em sua misericórdia e graça muda o seu coração, ou então seu destino eterno é debaixo da sua ira, que não muda e que não tem fim. É por isso que a nossa geração, queridos, tem preferido um Deus menor, um Deus criado por nós, um Deus que nós podemos manipular. Mas isso é uma espécie de loucura, porque o Deus da Bíblia não pode ser manipulado, e é o único Deus que existe, o Deus verdadeiro. Em João 5,26, Jesus diz: o Pai tem a vida em si mesmo. Essa é a definição maravilhosa de Jesus com poucas palavras. Nós devemos pedir a Deus nesses dias, entender que Deus não necessita de nada, que Ele é todo poderoso, soberano, santo, imutável, e que por isso Ele não pode ser manipulado e tentar diminuí-lo. Nos coloca debaixo da sua ira junto com o mundo. O que quer que Deus seja, e tudo que Deus é, Ele o é em si mesmo. Tudo que existe vem de Deus, mas a vida de Deus e o que Deus é não vem de ninguém. Nenhuma criatura tem a vida em si mesmo. Toda a vida é um dom de Deus. De modo inverso, a vida de Deus não é um dom de outrem.
Se houvesse alguém que pudesse dar algo a Deus, como a vida, esse de fato seria Deus. Está na hora de nós enfrentarmos e pregarmos ao mundo o Deus verdadeiro, o Deus bíblico, e que Ele é aquele que tudo contém, que dá tudo que é dado, mas que não pode em si mesmo receber nada que Ele mesmo não tenha dado primeiro. Admitir que Deus necessite de algo, ou de alguma criatura, seria admitir um ser divino incompleto. Chega de diminuirmos Deus. A necessidade é uma palavra própria da criatura, e não poderá ser empregada em relação ao Criador jamais, jamais. Deus tem uma relação voluntária com tudo quanto Ele criou, mas Ele não tem uma relação necessária com nada. Ele é pleno, completo, perfeito, soberano, infinito em si mesmo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o Deus da Bíblia. Tudo que existe, todas as criaturas, tudo que foi criado é um feixe de necessidades. Mas esqueça, Deus não tem necessidades. Não podemos manipular esse Deus eterno. Na criação nada está completo em si mesmo, mas requer algo fora de si para existir. Todas as coisas que respiram precisam do ar. Todo organismo necessita de alimento, de água. Se retirar o ar e a água do mundo, toda a vida perecerá instantaneamente. Esse é um axioma, que todo ser criado necessita de outra coisa criada, a fim de permanecer vivo. E todas as coisas necessitam de Deus. Somente Deus não necessita de nada e nem de ninguém. Esse é o Deus que nós temos que pregar em nossa geração. Ao diminuirmos o Deus da Bíblia, ficamos sem nada. Ficamos debaixo da sua ira. Esse Deus é um mar insondável. Toda a vida vem dele, e a vida dele não vem de mais nada e nem de ninguém. Sendo esse Deus supremo e soberano, segue-se que nós não podemos elevá-lo. Nós devíamos já saber isso, nós, a igreja, diferentemente do mundo que só tem uma revelação geral. Não há nada acima dele, nada além dele. Para nós, criaturas, o movimento em direção a Deus é elevação, e o movimento para longe de Deus, como os homens fizeram em Adão, é queda. Deus se mantém por si mesmo, Ele mantém a sua posição, Ele não precisa da permissão de ninguém. É uma loucura pensar que podemos diminuí-lo, é se colocar debaixo da sua ira infinita. Pense, querido, se de repente todo ser humano se tornasse cego, o sol ainda estaria brilhando. O sol estaria brilhando de dia e as estrelas de noite, pois nada devem aos milhões, na verdade aos bilhões de pessoas que se beneficiam deles. Assim, se todos os homens sobre a terra se tornassem ateus, não afetaria Deus de forma alguma. Tentar diminuí-lo nos coloca debaixo da sua ira, mas não pode fazer nada ao próprio Deus. Ele é quem Ele é em si mesmo, sem precisar prestar contas a outro, por mais que isso nos ameace. Crer nele não aumenta a sua perfeição, e duvidar dele não o diminui em nada. Como nós vimos, se Deus é todo poderoso, porque Ele é todo poderoso, Ele não precisa de apoio. Se a igreja da nossa geração abandona o Deus verdadeiro, diminuindo para ele ficar confortável essa geração perversa, ela fica sem nada, porque Ele é todo poderoso. O retrato de um Deus nervoso e subserviente, adulando os homens a fim de ganhar o seu favor, não me agrada de maneira nenhuma, porque é uma mentira a respeito de Deus. Porém, se nós examinarmos o conceito popular de Deus, chegaremos exatamente e precisamente a essa conclusão, querido. Nós vivemos em dias escuros. O cristianismo do século XX classificou Deus como necessitado da nossa caridade, do nosso apoio. Nossa opinião a nosso próprio respeito é tão presunçosa, que nós achamos bem fácil, achamos até mesmo agradável acreditar que Deus precisa de nós. Mas a verdade é que Deus em nada engrandece ou é engrandecido pelo fato de nós existirmos, nem diminuiria se nós deixássemos de existir. Nossa existência é o resultado da determinação livre desse Deus soberano, a sua determinação totalmente livre, e não a devemos ao nosso próprio merecimento, nem a necessidade divina, a necessidade que Deus possa ter. Ele não tem necessidades, porque isso tem sido banido das nossas pregações, porque o pensamento mais penoso para o nosso egoísmo natural
é reconhecer que Deus não precisa da nossa ajuda, não precisa de nada. Nós o representamos como um pai ocupado, ansioso. O evangelicalismo moderno nos mostra um Deus frustrado, correndo para lá e para cá, procurando quem o ajude a realizar o seu plano benevolente, mas que ele não consegue a fazer sozinho, de salvação do mundo. Criamos um Deus que sem o nosso apoio não é nada, é impotente. Mas o Deus que opera todas as coisas segundo a sua vontade, certamente não precisa de ajuda, nem de ajudadores. Queridos, um número excessivo de apelos missionários se baseia no fato, na suposta frustração, eu diria, de Deus. Um pregador eficiente pode incitar os seus ouvintes a terem pena, não só dos pagãos perdidos, mas também do Deus que por tanto tempo tem desejado salvá-los, mas não consegue, porque não consegue o apoio necessário. Milhares de jovens que entram no serviço cristão são motivados apenas pela vontade de tirar Deus da situação embaraçosa em que o amor dele o colocou, e da qual as suas habilidades, o seu poder, esse Deus diminuído, parecem ser incapazes de libertá-lo. Some-se isso a um certo grau de idealismo recomendável, uma boa dose de compaixão pelos menos privilegiados, e teremos a verdadeira motivação de muitas atividades cristãs hoje em dia. Não são para a glória de Deus, mas são por causa de um Deus pequeno, um Deus que nós inventamos. Nós precisamos pregar isso nos nossos dias. O que o pregador precisa anunciar não é aquilo que as suas ovelhas ou o mundo mais gosta de ouvir, e sim aquilo que mais lhes falta. E essa é a grande necessidade dos nossos dias: recuperar uma visão de Deus. Só assim nós podemos entender o nosso mundo, mas para isso nós precisamos começar como a Bíblia: no princípio, Deus. Aplique esse princípio à situação atual. Comece com o mundo, comece com os homens na sua condição, e procure raciocinar até chegar a Deus, e você vai ter um Deus diminuído. Tudo parecerá mostrar que Deus não tem qualquer ligação com o mundo, ou se tem, não consegue controlá-lo, porque não é tão grande, e nem soberano, e nem todo-poderoso. Mas comece, porém, com Deus e venha gradualmente até o mundo. Então bastante luz se projetará sobre o nosso problema. Porque Deus é santo, a sua ira arde contra o pecado. Porque Deus é justo, seus juízos caem sobre os que se rebelam contra Ele. Porque Ele é um Deus fiel, Ele cumpre as suas ameaças solenes da sua palavra. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Porque Deus é onipotente, ninguém conseguirá resistir-lhe, e muito menos ainda subverter-lhe o conselho. Porque Deus é onisciente, nenhum problema pode vencê-lo, nenhuma dificuldade pode frustrar-lhe a sabedoria infinita. Exatamente porque Deus possui tal natureza, exatamente porque Deus possui tal caráter, hoje nos deparamos como estamos vendo a terra. É o que Paulo diz: a ira de Deus se manifesta sobre toda a injustiça e impiedade dos homens. O caos deste mundo é o começo dos juízos de Deus. Nós não vamos ajudar nossa geração diminuindo Deus para moldá-lo a ela. Diante da sua justiça inflexível, diante da sua santidade imaculada, nós não poderíamos esperar senão aquilo que agora se descortina perante nossos olhos, todos os dias. Eu não estou aqui nesta noite, queridos, para defender Deus, porque Deus não precisa de defensores. Ele é o eterno não defendido. As Escrituras estão cheias de termos militares, apenas para comunicar-se conosco em termos que nós podemos compreender, mas não para nós pensarmos no trono da majestade infinita de Deus como sitiado, com Miguel e seus exércitos e outros seres celestiais lutando em sua defesa, na qual o nosso apoio e defesa irá ajudá-lo a não ter seu trono usurpado. Tal ideia é compreender completamente errado tudo que a Bíblia ensina a respeito de Deus. Não é o que estou fazendo nesta noite. Não estou defendendo Deus, porque um Deus que precisa ser defendido só poderia nos ajudar quando estivesse sendo ajudado por nós. Só poderíamos contar com Ele se ganhasse a batalha cósmica entre bem e o mal. Deus não tem adversários. Um Deus que precisasse da nossa ajuda ou da nossa defesa despertaria a nossa pena. E isso é exatamente o que essa geração fez. Diminuiu Deus para poder ajudá-lo.
e para não se sentir ameaçado por tudo que Ele é. Nós temos que pensar dignamente com relação a Deus, se quisermos estar certos, ou nós vamos perder tudo. Perdemos a verdade sobre Ele e não temos mais nada. Torna-se imperativo no sentido moral purificar nossas mentes de quaisquer conceitos ignóbeis sobre Deus. E a igreja tem ajudado a disseminar conceitos ignóbeis sobre Deus. Nós devemos permitir que Ele seja em nossas mentes tudo o que Ele é de fato, porque senão nós seremos destruídos em nossa loucura. Deus existe em si mesmo. Nós precisamos proclamar: Deus existe em si mesmo, e o homem, se existe para a glória de Deus. Esse é o ensinamento enfático da Bíblia, até o dia bendito em que nós seremos glorificados. A nossa satisfação íntima estará na obediência amorosa aos mandamentos de Cristo e às admoestações inspiradas por seus apóstolos. Deus é quem efetua em vós. Deus é quem efetua em vós. Ele não precisa de ninguém. Mas quando a fé se faz presente, quando Ele outorga a fé como um dom, Ele então opera através de nós. E eu espero que é o que Ele esteja fazendo nesta noite. Nós precisamos clamar a Deus: ó Deus, restaura uma visão da Tua glória em Teu povo. Que ninguém caia na loucura de diminuir-te, de achar que pode diminuir a Ti para agradar este mundo mau, ou para agradar o seu próprio coração depravado, em que quer se livrar de um Deus santo, onisciente, soberano, onipotente, imutável, para colocar em seu lugar um Deus menor, um outro Deus, um Deus domesticado, um Deus produto das mentes caídas dos homens. Nós temos que clamar, irmãos: Deus, purifica a Tua igreja, purifique a Tua igreja, purifique a Tua igreja. A santidade, a onisciência, soberania, onipotência, a imutabilidade de Deus fazem dele uma terrível ameaça para nós. Não vamos diminuí-lo, vamos orar como salmista. Vamos nos juntar em oração com Davi no Salmo 38. Senhor, não me repreendas no Teu furor, nem me disciplines na Tua ira, pois as Tuas flechas me atravessam e a Tua mão me atingiu. Por causa da Tua ira todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. É assim que devemos orar, queridos. E Davi continua: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Não podemos diminuir Deus para tirar esse fardo de nós, não podemos. Esse Deus santo e imutável, devemos correr para Cristo. Devemos correr para Cristo e receber em Cristo tudo aquilo que o Pai é para nós, e pregar a verdade sobre Ele ao mundo. Porque mesmo nós, nos juntamos com o mundo. Os cristãos estão diluindo o caráter de Deus, o caráter do Deus bíblico. O Deus cristão é terrível, e nós com frequência abrandamos o seu caráter na igreja. Grande parte das mensagens pregadas fazem isso o tempo todo. Nós precisamos pregar sobre o nosso grande Deus ao mundo, e precisamos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos orar a esse Deus santo e imutável.